Onde vai poder pegar mais pesado aí com o Trump nessa coisa dele e do genro. Tem muito negócio escuso com a turma do Bolsonaro lá da Arábia Saudita e Emirados Árabes. Mesma coisa, não é casual. Tem coisa aí, né? Ô, Nasser, como é que está essa coisa do Trump aí, Nasser? Começar por isso. Você está acompanhando esse caso? Estou acompanhando, mas tem a questão jurídica, né? É sempre complicada. É complicada aqui, imagina os Estados Unidos, que tem todas as suas peculiaridades, né? Mas o fato que também alguns dizem que esse é o primeiro de outros que estão vindo aí, de outros processos que também pode ter indiciamento, né? E aí esses outros são casos de favorecimento e corrupção, né, que ainda não chegaram, principalmente no estado de Nova York. Nova York é que sobre negócios do Trump, envolvendo o genro dele e tudo. Então, indiciamento, claro, em princípio, não se pode dizer que vai haver prisão e tudo, mas é uma mácula, né? Eu vi outro dia, parece que toda a história dos Estados Unidos, não me lembro agora, só um presidente no século XIX que foi indiciado, né? Alguns dizem que isso vai turbinar o Trump e tudo mais. A gente tem as dúvidas. É claro que o partido, um efeito inicial foi a união do Partido Republicano. É natural, porque é um colega que está em perigo e pode atingir os outros, você tem o espírito de corpo, né? Mas a pesquisa que foi divulgada ontem, 61% da população apoia o indiciamento e prisão dele. 61%? 61%. Ou seja, ele está pior que o Bolsonaro. Está pior. Mas o Bolsonaro vai chegar nisso, você vai ver. Calma. Nisso. O Trump saiu antes dele, né? O Trump ainda tem um tempo, né? Que isso está vindo. Então, é um desgaste político, sem dúvida nenhuma, né? Então, que é esse caso, aquele caso com a atriz porno, né? Exatamente. E assim, Nasser, eles que usam sempre esse discurso próximo ao bolsonarismo, né, de representantes do Deus, da família, como que o impacto disso, ele subornou uma atriz pornô que ele se relacionou para esconder que o escândalo viesse à tona durante a campanha eleitoral, né? Eu vou dizer, não é só em geral, né? Que atinge democratas, políticos americanos, são os extremos que se tocam, né? Um puritanismo, né? Que eles gostam de alardear para o mundo, e, de outro lado, mostrando essa face que é sempre recorrente, né? De relacionamentos, ações sexuais. Teve o caso do Clinton, por isso que eu estou dizendo é só republicano, né? Então, são os extremos, né? Então, aqui é bem aquele negócio parece, né? O parecer ser, né? Não pode vir à tona, mas todo mundo sabe, né, como esses políticos americanos agem, é hipocrisia, né? E o paradoxo também é que a lei é muito interessante, né? Não pode revelar. Se revelar, pune, né? Foi o caso do Clinton, que não era o caso em si, né? O que pegou lá o Clinton é que ele mentiu, né? É uma sociedade que mente descaradamente na política. Mentiu para atacar o Iraque. Hoje está provado que é mentira. Mentiu sobre o Vietnã, está fazendo 50 anos hoje do acordo, que o Vietnã era ameaça. Mentiu sobre tudo isso daí, mas pune quem pode mentir. Mas, enfim, quem está na linha de frente agora não são os democratas, é o Trump, né? E os republicanos. E que eu falei aqui com os republicanos, aparentemente, porque eu esqueci o nome dele agora, que é o concorrente do Trump, lá da Flórida, está de olho nisso, né?
É claro, né? Tira Sim. o Trump da disputa dentro do Partido Republicano com ele, né? Então, é um momento importante lá nos Estados Unidos, de mobilização política, tudo em torno da figura dele, né? É o Rick Scott? Não. É o governador. Governador da Flórida. E, Nasser, os Estados Unidos vai ter eleição a presidente no ano que vem, é isso? Em 2024. Isso. Então, isso pode ter um forte impacto para a eleição, tirar o Trump do páreo, né? E colocar esse outro republicano. Quais são as chances hoje para o Biden se reeleger? Olha, de um lado, né, todo esse desgaste do Trump, etc., mas o Biden teve fez avanços importantes na área da saúde, da seguridade social, ele poderia ter avançado mais, né? Porque foi uma disputa interna ali dentro do Partido Democrata, o Bernie Sanders, né, puxando que está para levar o Estado de bem-estar social, etc., mas ali houve uma pedra no caminho, e essa pedra é um negócio estranho, que é a guerra da Ucrânia, né? O Biden se meteu nisso, e de mãos, pés, e isso não vem dando resultado positivo para ele pela repercussão na economia, né? Então, ainda tem hoje parece 43%, 42%, apoiam a coisa da guerra da Ucrânia, mas já teve em 60%. Né? Então, esse lado aí do Biden é complicado. O Biden também anunciou muita coisa em relação à mudança climática, meio ambiente, avançou nada. Avançou muito. Verdade, fez um discurso quase ecossocialista quando era criança. Isso mesmo. Então, ele está nisso, André. Mas assim, em princípio, eu não lembro assim as últimas que tiveram. Ele é favorito, né? Outro problema também é a idade, né? O pessoal está lembrando aqui que é o DeSantis. DeSantis, isso. DeSantis. É que lá também houve um processo muito parecido com o Brasil, né? Ele teve uma união ali para tirar o Trump e derrotar a extrema-direita, né? O Trump tem uma vantagem eleitoral em relação ao Bolsonaro. Pouca gente comenta. Vantagem nesse sentido. Quando ele ganhou a eleição, além desse tema todo, vamos dizer, de extrema-direita, conservador, ele teve um apelo muito grande que é a questão de desemprego. Tanto é que houve locais dos Estados Unidos, de presença forte de trabalhadores, etc., que votaram nele, né? Então, é interessante essa diferença. Então, ele traz, né, e que isso é um perigo, né, um certo nacionalismo, coisa que não existe no Bolsonaro. Não existe nacionalismo nessa extrema-direita brasileira, né? Pelo contrário, né? À medida que adere, né, voluntariamente e descaradamente aos Estados Unidos, os Estados Unidos não aderem a outro país. Os Estados Unidos é America First, do Trump, América em primeiro lugar. E o contraponto forte com a China. Não é esse contraponto do Bolsonaro de discurso, né, de China. Não, lá é forte porque tem repercussão na economia. Então, por isso que alguns dizem que, nesse caso aí, uma das chances do republicano é esse lado econômico, né? Então, eles estão apostando, vamos dizer, na deterioração das questões econômicas norte-americanas. Na eleição agora, né, de meio de mandato, todo mundo esperava uma vitória acachapante dos republicanos e não aconteceu, né? Mas tem ainda aí um ano e meio, e eles apostam nessa questão da economia. E, repito, eles têm um discurso de emprego, de
nacionalismo, né? Coisa que a gente sabe que mobiliza, né? A coisa mobiliza. Então, vamos ver. Tem um pessoal chegando agora, perguntando que suborno e tal. Ele pagou $130 mil, cerca de 660 mil reais, a uma atriz pornô chamada Stormy Daniels, para que ela escondesse um caso extraconjugal dele durante a campanha eleitoral. Então, ele escondeu na eleição, pagou, subornou essa atriz, e agora esse escândalo veio à tona, e ele hoje se apresenta à Justiça de Nova York para ter uma audiência por conta desse caso, onde ele se tornou um réu por esse caso que foi criminal, né? Agora um caso criminal. Então ele se apresenta na promotoria do Distrito de Manhattan, e de lá ele vai ser levado para a Corte Criminal de Nova York para ouvir as acusações, mas a expectativa é que ele não saia preso hoje, mas não saia algemado, mas ele vai ter que tirar foto, fazer a foto de fichamento. Então aí aí tem gente aqui falando, o André Brum, que equivale a um imposto de renda do Al Capone. A deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, esteve aqui na semana passada, e ela também fez a comparação do Bolsonaro com o Al Capone no caso das joias, que não pegou por outros crimes, né? Mas foi ali por um deslize, aí ele está sendo pego, né? Por um suborno aí de uma atriz, ele está sendo preso. O que você acha, Massa? Não, essa coisa do Al Capone é boa, mas eu acho que não é só o Capone, não, vale para todos os casos, né? A gente sempre diz que o diabo você percebe nos detalhes, né? E no caso aí do capitalismo é follow the money, né? Onde tem dinheiro, né? Mínimo que seja Al Capone, seja Bolsonaro, e eu também o Trump. Eu acho que onde vai poder pegar mais pesado aí com o Trump nessa coisa dele e do genro. Tem muito negócio escuso com a turma do Bolsonaro lá da Arábia Saudita e Emirados Árabes. Mesma coisa, não é casual, tem coisa aí, né? Eu já disse aqui, quer dizer que o Bolsonaro chegou lá, essa elite do Golfo Pérsico, pelas mãos do Trump, mais especificamente do genro dele, o Kushner, que foi o menino de recados do Bolsonaro, né? Lá na região. E para o Bolsonaro era isso aí para os árabes lá é migalha. Isso é migalha. Eu vi a UOL falando, o Bolsonaro teve presentes mais valiosos que do Trump. O Trump vai pegar presente, pegou negócio. Coisa muito mais forte, pesada do que ficar dando essas migalhas aí que a elite lá deu, né? Então, o Trump também tem rolo lá. Pode ser que um dia apareça. Tem indícios muito fortes, né?